Olá, pessoal, boa tarde, boa noite. Quero agradecer a presença de todas vocês aqui, né? Estamos neste evento muito especial para fazer o lançamento do Manual de Melhores Práticas em Liderança Balanceada, né? Que é muito importante nas organizações. Meu nome é Lina Nakata, né? Junto com a Thaís, somos co-presidentes da PWN São Paulo e estamos aqui, né, para falar um pouco, né, brevemente sobre a PWN, que está em 30 cidades do mundo, é uma organização que atua com o propósito de fomentar o equilíbrio entre homens e mulheres nas posições de liderança. Aqui em São Paulo, nós temos uma base de mais de 1.700 associadas que podem usufruir de alguns benefícios, como o programa de mentoring, né, para as associadas que se inscrevem no programa. E todos os meses a PWN São Paulo promove eventos com uma inscrição gratuita, sempre com o objetivo de estimular a reflexão sobre liderança balanceada nas organizações. E no evento de hoje, né, além do manual, nós temos aqui a presença da Ana Torres, né, então uma presença muito especial, internacional, presidente da PWN Lisboa e também executiva da Pfizer Portugal. Então, quero aqui apresentá-la, né? Ela vai falar um pouco sobre como está a liderança feminina nas organizações, né? E a gente vai discutir a partir disso. Então, quero agradecer de novo, né, a sua participação, sua colaboração, e estamos aqui para discutir. Qualquer questão que vocês tenham, podem colocar, né, aqui no chat, podem participar, estamos aqui para isso. Muito obrigada. Será que pode me dar autorização para fazer o share the screen? Ah, sim, desculpe. Agora está. Não, já tenho aqui, já tenho aqui. Uhum. Obrigada. Conseguem ver os meus slides? Sim, estamos bem. Boa. Pois é isso mesmo. Boa tarde a todas. A ideia era partilhar um pouco da situação que nós estamos a viver na Europa e em concreto em Portugal, e depois isto servir para conversarmos um bocadinho sobre o que é que podemos ainda fazer mais para acelerar a percentagem de mulheres nos boards das grandes empresas. Como sabem, existem vários níveis nas organizações, e agora vou falar um bocadinho do mundo corporativo. Existem vários momentos em que as mulheres desistem do seu progresso profissional. O primeiro é logo à entrada, normalmente entramos 50-50, tanto homens como mulheres hoje em dia nas grandes empresas entram para essas organizações. No início são sempre mais ou menos em paridade. A verdade é que quando passam para o nível seguinte, para manager, perde-se logo aqui uma grande percentagem de mulheres que, como estão em idade fértil, decidem, grande parte delas, desistir da vida profissional, ou pelo menos no mundo corporativo, se calhar dedicam-se mais a pequenos negócios e empreendedores, ou então desistem para dar suporte à família. E o segundo drop maior é para as posições de VP para C-suite ou mesmo CEO, onde, no caso em Portugal, inclusive a função de CEO acaba por ter só um dígito, nem sequer chegamos aos 10%. Depende, obviamente, das áreas, mas digamos que são estes dois grandes glass ceilings que nós verificamos. Acho que temos muito a fazer na parte inicial, a parte final também, mas a parte inicial temos muito a fazer. O que nós na PWN Lisbon estamos a fazer é, por um lado, temos o grupo do Women on Boards e lançámos agora há 3 edições o programa Youth, que é para mulheres até aos seus 30, 35 anos, em início de carreira, e que já se interessam por esta questão da progressão profissional. E, portanto, é um programa que tem desde personal branding, elevator pitch, portanto, aqueles temas que são muito importantes no início para alavancar a carreira. E, portanto, nós operamos nestes dois extremos. Depois temos o programa de mentoring e o de leadership, que funciona para middle management. Queria fazer-vos um ponto de situação. O que é que nós tínhamos na Europa em 2020? Portugal estava em 13º no ranking, no grupo das empresas do Europe 600,
Apenas 3 empresas portuguesas cotadas em 2020 tinham lideranças femininas. 28% dos líderes em funções executivas e não executivas eram mulheres, portanto só 28%, e as mulheres representavam apenas 34% de todos os membros na administração destas empresas. O que é que nós, entretanto, vimos? Tivemos uma pandemia de 2 anos e o barómetro do Parlamento Europeu publicou há poucos dias estas grandes conclusões que são assustadoras. 1/3 das mulheres abdicou do trabalho pago devido à carga doméstica. E a carga doméstica aqui não é só as atividades domésticas, é também o acompanhamento dos filhos em casa, porque muitos tiveram muito tempo a escolaridade, não podiam ir à escola e tiveram as aulas em casa. E, portanto, as mulheres foram as que abdicaram do seu trabalho pago. 90% das mulheres em Portugal acredita que a violência de género aumentou durante o período da pandemia e são as mais preocupadas com a disparidade salarial entre homens e mulheres, que se agravou durante a pandemia. Agora, aquilo que eu gostava realmente de partilhar convosco são os dados publicados em novembro, portanto são dados muito recentes, novembro de 21, em que a PWN Lisbon participou e colaborou na elaboração deste livro branco para o equilíbrio entre homens e mulheres nos órgãos de gestão das empresas e planos de igualdade. E é aqui que eu gostava de vos mostrar os resultados da Europa e onde é que Portugal está. Como veem aqui, enfim, começou em 2012 com alguma legislação para o setor empresarial do Estado, em que eram obrigados a adotar planos de igualdade. E nesta altura tínhamos apenas 7,4% das mulheres nas maiores empresas cotadas em bolsa. Em 2015, há aqui uma promoção por parte do governo de diligências, agora já junto das empresas cotadas em bolsa, privadas, em que havia uma vinculação, mas no fundo era uma vinculação voluntária, de 30%. E a verdade é que aumentou, mas não aumentou para esta percentagem. E depois, em 2007, sim, foi a grande transformação, com uma lei publicada em que se pretende um regime de representação equilibrada. Para as empresas estatais, 33%, ou 1/3, era o limiar mínimo. Para as empresas cotadas, começavam com 20% no primeiro ano e 1/3 no segundo ano. Então vamos ver o que é que aconteceu com ou após esta publicação da lei de 2017. Conseguem ver que aqui tínhamos 16,2% das mulheres e estas são as percentagens de mulheres nos lugares de bordo. Como podem verificar aqui, a Islândia destaca-se claramente pela percentagem, quase 50%. Depois temos França, Noruega, Itália e Bélgica. A União Europeia, em média, tem os 30%, que vocês veem aqui, e Portugal, no PSI 20, que é a nossa bolsa, temos apenas 28,1%. Qual é a diferença destas cores? O verde quer dizer que os países adotaram medidas de apoio à autorregulação, aquilo que eu chamo aqui a abordagem voluntarista. O azul mais escuro são os países que adotaram medidas regulatórias vinculativas, que é esta segunda, e este cinza são aqueles que não adotaram medidas. Portanto, olhando para este gráfico, é fácil percebermos, sejam uma abordagem voluntarista ou uma abordagem mais vinculatória ou regulatória, com estas abordagens é que se conseguem as percentagens maiores. Portanto, podemos ser contra as cotas, podemos ser contra uma série de coisas, mas a verdade é que se não tivermos estes aceleradores, nada vai mudar. E verifica-se isto nos países onde não se implementou qualquer medida, em que a percentagem neste momento continua a ser bastante baixa, como podem ver nestes países que estão a cinza. Portanto, é claro que é preciso implementar medidas para termos resultados. E depois de acelerar, então, há um steady state, pois já é o hábito. Aliás, na Finlândia, fizeram um questionário às crianças e perguntaram se era possível uma primeira-ministra ou uma presidente, já não sei, acho que é a primeira-ministra,
ser homem. E as crianças disseram que não, porque só tinham visto mulheres como primeiras-ministras. E, portanto, são estes exemplos que depois fazem com que tudo isto melhore em termos futuros. O que é que aconteceu em Portugal e qual é a evolução desta percentagem? Portanto, como veem, a Europa tem vindo a aumentar esta percentagem e está nos 30%, e Portugal ia aqui muito em paridade com o crescimento da Europa. E o que é que fez aproximar as duas curvas? Em 2017, a lei. E, portanto, passámos aqui, como veem, de 16,2% logo para mais de 20%. Portanto, uma simples lei que só abrange as empresas cotadas em bolsa e as empresas do Estado, fez logo com que esta percentagem saltasse para uma percentagem muito mais próxima da Europa. Portanto, funcionou verdadeiramente como um acelerador. Agora aqui, este é um choque que todos nós tivemos, é que para cumprir as cotas, estas empresas atribuíram às mulheres os cargos não executivos. E, portanto, este é agora um ponto que temos que trabalhar a seguir. Ou seja, as empresas fizeram um esforço para cumprir a percentagem, mas não foi da melhor forma. Ou seja, deixaram os homens no board executivo, não mexeram, ou algumas aumentaram o número de pessoas no board para incluir as mulheres, mas não tiraram os homens que lá estavam, deram-lhes, acima de tudo, os cargos não executivos. E, portanto, este é um ponto que também temos que trabalhar, porque claramente foi apenas para conseguirem ultrapassar a lei. E o último slide é relativamente a estes limiares. Como veem, há atividades económicas que são mais propícias a ter uma boa percentagem de mulheres nos seus boards. Portanto, como podem ver aqui no lado esquerdo, os limiares mais elevados são nas atividades administrativas e nos serviços de apoio. Portanto, estas são áreas muito mais, com muito mais mulheres, as atividades de informação e de comunicação, e onde é que depois vemos as áreas, digamos, com menos percentagem de mulheres. É muito mais na defesa, é muito mais na área bancária, é muito mais na área financeira e de consultoria, e, portanto, é interessante vermos também este desequilíbrio em termos de atividades. E, no fundo, dizer-vos cá, neste livro branco, há aqui vários processos e ações para haver um crescendo dentro das organizações. Portanto, vamos desde a fase do evitamento até à fase da sustentabilidade. E, portanto, há aqui várias fases que é necessário ultrapassarmos para chegarmos àqueles patamares de 50%. Portanto, há no fundo um estudo sobre isto e sobre as ações que temos de implementar. E era só isto que eu queria partilhar convosco, não é? E abrir aqui um bocadinho a conversa, se a situação no Brasil é semelhante, se vem aqui alguns pontos que podemos, se calhar, até desenvolver em conjunto. Gostava também de ouvir um bocadinho a vossa opinião e estou disponível, obviamente, para responder a alguma pergunta. Muito bom, excelente apresentação, Ana. Muito obrigada, bem clara, didática e preocupante ao mesmo tempo, né, com os dados. Muito bom. A Thaís está aqui agora conosco, não sei se ela quer fazer algum comentário. Não, só me apresentar, agradecer a presença da Ana, obrigada. Desculpa, cheguei aí uns minutinhos atrasada, mas eu consegui pegar toda a apresentação. Realmente são números alarmantes, né? Chega até dar uma dorzinha no coração quando a gente vê todos esses dados consolidados, né? E eu acho que também, para mim, o que fica como um grande alerta é que, assim, a gente está falando de uma realidade global, né? Porque é um cenário que se replica, pelo visto, em várias nações. Se a gente pegar os recortes de Brasil, acho que até a Lina tem muito mais repertório do que eu para falar sobre, ela é uma estudiosa do assunto. Os números do Brasil também não fogem da realidade que você nos apresentou da Europa e principalmente de Portugal. Então, meu Deus, quanto que ainda a gente tem para galgar, né? Tem muito a ser feito. E também o que eu achei interessante foi essa questão de criarem leis e políticas para que as empresas passem a olhar para a equidade de gênero de uma forma mais legítima, embora a gente entenda, né, que tenham feito isso por um viés talvez ainda não tão adequado, mas que seja um início, né, que seja um começo. É isso mesmo.
Na verdade, os números, quando eu vejo ali a lista de países, né, o Brasil, infelizmente, tem uma posição também ruim atualmente, né, 2021 é o número de mulheres como conselheiras, né, no Conselho de Administração é de 14%. E esse número era de 6% em 2015. Então, assim, a gente pensa, né, mais do que dobrou, é uma ótima notícia em pouco tempo, mas também por exigências de bancos investidores que colocam essas regras de ter pelo menos uma mulher no conselho de administração. E lembrando que em 2015 também metade das empresas listadas na bolsa não tinha nenhuma mulher, né, no conselho de administração. E esse cenário foi mudando por regras específicas relacionadas, né, a essa inserção um pouco mais equilibrada e mesmo assim ainda pequena, né, das mulheres nesses lugares, porque, né, ainda tem pouco espaço, principalmente, né, quando a gente fala dessa alta direção, da alta liderança nas organizações de uma forma geral. E quando eu vejo esses mais de 40% em alguns países, pelo menos eu tenho esperança, né, de que isso possa ser diferente em algum momento, porque são países que não especificamente são só os países nórdicos, né, tem ali, por exemplo, a França, a Bélgica, né, com países que são exemplos de já uma liderança mais balanceada, pelo menos ali na alta liderança que são os conselhos. E quando a gente vê mesmo, né, o primeiro gráfico que a Ana comentou também chama bastante atenção, porque é um funil, né? Isso a gente vai ver esse retrato no Brasil também, da mesma forma, a base é até mais ou menos equilibrada, mas depois a gente vai vendo que, né, no topo das empresas, infelizmente, elas não, né, não ascendem. E aí são vários motivos, né, que já é mais difícil a gente comentar todos, mas são vários fatores que levam, né, essas implicações. Nós temos uma pergunta aqui, Ana, da Jéssica, né? As perspectivas de ESG podem contribuir para estimular políticas de igualdade de gênero? Se você puder comentar. O que é o ESG? Que é o Environmental, Social and Governance, que é o tripé que as okay. empresas têm comentado ultimamente. Eu julgo que sim, ou seja, tem que haver, em primeiro lugar, um despertar para o tema, mas depois haver uma ação. Ou seja, da nossa experiência aqui em Portugal, é que durante muitos anos identificámos o problema, falámos sobre o problema, analisámos o problema, pensámos estrategicamente sobre o problema, mas nunca mais acontecia nada, não é? As empresas, grande parte, faziam os seus planos de sustentabilidade, onde incluíam, obviamente, a questão da diversidade, mas não passavam de várias atividades, sem grande consequência. Fizessem ou não fizessem, era um bocadinho indiferente. Quer dizer, para os shareholders pode não ser, mas no global era indiferente. E, portanto, eu diria que a questão da sustentabilidade hoje, como os shareholders olham para isso de outra forma, pode obviamente contribuir para haver estas políticas de igualdade de género, não é? Eu vou aproveitar, pegar uma carona na pergunta da Jéssica, porque assim, eu entendo que até por conta pode haver uma pressão de mercado para que haja mudanças, e aí imagino que as empresas, né, elas estão se organizando para responder a essa pressão, mas eu também queria ouvir um pouco de você, Ana, na sua percepção, como que você acha que tem sido o engajamento das próprias mulheres na causa? Porque eu não sei, a gente, até Lina, me corrija se eu estiver errada, assim, eu tenho a sensação de que ainda as próprias mulheres precisam fazer uma escuta ativa. Elas próprias, muitas ainda não se deram conta da necessidade de abrir diálogo, da necessidade de, sabe, de buscar esse espaço, de colocar os homens também para conversarem e refletirem sobre. Então, você sente que aí também acontece a mesma coisa? É igual, eu acho que acabamos por ter todas as mesmas realidades no mundo inteiro. Agora estamos a falar do mundo empresarial, que acaba por ser muito semelhante, independentemente de onde estejamos no globo. Eu acho interessante essa perspectiva, ou seja, por um lado,
existe, por parte das mulheres, algum acanhamento, e se calhar precisamos de trabalhar estas soft skills de uma forma muito prática. Por outro lado, as organizações também têm que olhar para o tema com a seriedade que é necessário olhar para este tema, e a congregação dos dois vai fazer com que as coisas aconteçam. Ou seja, por um lado, as empresas estão obrigadas ou não, estão a fazer o seu percurso, umas mais rápidas que outras. O que nós não sabemos se um board diverso tem melhores resultados. Ou seja, não podemos dizer um board diverso vai dar melhores resultados, mas o que sabemos é que os boards diversos têm melhores resultados. Portanto, se todos nós procuramos melhores resultados, temos aqui uma boa forma de chegar a esses resultados de uma forma mais acelerada. Então, por que é que isso não acontece? Isso é a perspectiva da empresa e que tem que fazer a sua análise. Por outro lado, agora, a questão das mulheres. Da minha experiência, o que eu vejo muitas vezes é a falta ou a dificuldade de tomar o risco. Sempre que é para arriscar, sempre que há qualquer coisa que nós não controlamos na totalidade, nós não damos o passo em frente. E temos que começar a fazê-lo. Depois, não utilizamos todos os momentos para nos valorizarmos. Valorizarmos não é no sentido de dizermos aquilo que não somos, mas sim termos consciência que só nós é que sabemos o trabalho que desenvolvemos e que os outros, mesmo que estejam sentados na secretária ao nosso lado, não sabem. E, portanto, é necessário nós fazermos este personal branding. Em todas as ocasiões, mostrar o nosso valor, aquilo que entregamos, aquilo que conseguimos, porque, no fundo, as pessoas não sabem o que é que nós fazemos. Elas têm uma percepção de nós, e essa percepção constrói-se também daquilo que nós partilhamos. E depois, temos que, para além do arriscar, não é? Temos que também ser um bocadinho mais vocal, ou seja, sempre que há uma oportunidade, vamos lá e vamos tentar agarrá-la. Sempre que há uma conferência, vamos levantar-nos, vamos fazer uma pergunta, vamos fazer um comentário. Ou seja, encontrar o elevator pitch, também quando encontramos alguém que gostávamos de conhecer, estar preparado, isso tem que ser ensaiado para sair direto naqueles 2 minutos. E todos estes pequenos nadas, por exemplo, outra coisa, às vezes abrem posições, nós temos os planos de desenvolvimento de cada colega e o plano talentos, e sai uma oportunidade para uma determinada posição que eu vejo imediatamente, quando olho para aquilo, que aquela colega faz todo o sentido. A primeira pessoa que me bate à porta é sempre um homem. Uhum. Porque eles imediatamente, mesmo que não tenham as competências todas, estão lá e são ótimos e fantásticos. E as mulheres, o que é que acontece? Eu tenho que ir ter com elas e digo-lhes, vocês já viram esta oportunidade que saiu? Isto encaixa. E a primeira coisa que me dizem sempre é, achas? Será? Ou seja, temos que ganhar essa confiança, não é? E deixarmos aquela ideia de que temos que ter as competências todas para responder a uma oportunidade. Não é nada assim, à parte da competência de uma determinada função, que nós vamos desenvolver quando já estivermos nessa função. E vamos crescer com a função. E, portanto, as mulheres têm às vezes essa dificuldade. Somos mais retraídas, não arriscamos tanto, não... E, portanto, é uma conjugação das duas. A empresa tem que prestar atenção e perceber que a diversidade é realmente um asset da empresa, mas, por outro lado, as mulheres também têm que fazer com que essas... Muito bom, Eu queria complementar, né, indo além disso, não só, claro, o papel da mulher, né, de enfrentar isso, mas também o lado de lá que avalia, né? Eu já passei em algumas empresas em que a gente vai ter um comitê que é formado por pessoas, homens e mulheres, e geralmente esse comitê vai ter mais homens do que mulheres por causa da proporção das lideranças. E, no fim, a decisão também, né, de quem vai ser o próximo sucessor, quem vai suceder o novo presidente, o novo diretor, um cargo estratégico. E na avaliação eles acabam pensando, quando é um homem, né, ele não falta essa competência aqui, mas ele vai se virar e vai dar certo, né? Mas para a mulher, ela, né, é muito boa, só que também falta uma competência, só que ela vai ter tempo de conseguir esse desenvolvimento e depois ela consegue assumir, né? Então, até mesmo o outro lado também, muitas vezes, tem esse tipo de barreira. E acharmos que é por mérito,
nunca vamos conseguir. Ou seja, o mérito está lá. A questão é o que é necessário, para além do mérito, que obviamente homens e mulheres têm para chegar àqueles cargos, o que é preciso chegar lá para sermos considerados para essas funções. E é muito importante estarmos no radar de quem decide. Ou seja, se nós nunca aparecemos, nunca temos tempo para o networking, nunca temos tempo, porque estamos feitas formiguinhas a trabalhar, não é? E ninguém sabe nada. Quando pensam em alguém para suceder, pensam nas pessoas que lhes estão próximas, que acabam por contactá-las. E nunca se vão lembrar daquela pessoa que está a trabalhar imenso, mas que está fechada lá no gabinete. Ou que até nem tem tempo para esse networking, porque tem outras, é multitarefa, né? Tem outras mil funções em geral, né? Sim. Como As mulheres não conseguem fazer tudo, nem mulheres nem homens. As mulheres largaram o trabalho remunerado por conta de trabalho doméstico na pandemia, porque tiveram que priorizar outras funções, né? Como se não fossem funções a serem divididas também, né? É uma loucura. Não sei, a pandemia acabou desacelerando, né? Temos um comentário aqui da Karina, né? Simone de Beauvoir, filósofa do século XX, nos diz que quando o homem se apresenta, muitas coisas são tidas como certas, inclusive que o que ele diz não é questionado, mas quando uma mulher se apresenta, devemos ter certeza de que o que dizemos é verdade. Ela disse isso no século passado, mas ainda hoje continuamos a enfrentar esses preconceitos. São os pedágios, né? Então, a gente acaba pagando uma taxa a mais por falar algo, né, apresentar alguma informação, algum dado, e isso acaba sendo mais questionado quando é dito por mulher do que por homem. E no fim isso acaba acontecendo. Não transmitem, né, com a mesma autoconfiança. E também tem a ver com isso, né? Se as mulheres vão lá mais a medo e estão atrapalhadas, mas os homens chegam lá e dizem aquilo como a maior das verdades, tem muito a ver com esta questão da presença, da autoconfiança naquele momento, no aperto de mão, não é? Como é que nos apresentamos? Tudo isso tem a ver com aquilo que depois nós percepcionamos que o outro é. A Adriana tem aqui a mão no ar, ela quer fazer pergunta? Sim, por favor. Se calhar pôs a mão no ar sem querer. Eu não consigo ver mãozinhas aqui também. Cadê a Adri? Foi sem querer? Se fui eu, foi sem querer. Mas já aproveita que você entrou aí, Adri. Não. Bora lá, empoderamento. Faça uma pergunta. Vamos colocar a cara na vitrine. Não, mas é isso mesmo. Eu vou fazer um comentário, na verdade, uma pergunta. Primeiro, na verdade, o primeiro comentário é assim: gostei do seu cabelo, Thaís, não tinha visto ainda, hein? Muito obrigada, estou loira. Muito bom. Obrigada, Ana, aqui no Brasil a gente tem um problema grave ainda, que é a ausência de mulheres na política, né? Quase ausência, né? É muito, muito pequena a participação. E eu estou comentando isso, eu sei que não é o nosso tema aqui, mas porque a Câmara dos Deputados aqui do Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, está promovendo uma série de eventos esta semana, na Semana da Mulher, tá? E todos os dias os convidados são homens. Então, não tem nenhum, hoje um convidado, hoje amanhã é outro, e até a sexta-feira todos os convidados são homens. Nenhuma mulher foi chamada a participar do evento da Semana da Mulher na Câmara dos Deputados. Eu queria entender como é que é aí em Portugal, o que você está vendo. Eu sei que vocês nunca tiveram uma presidente mulher ou primeira-ministra, mas como é que acontece em outros cargos? Não, primeira-ministra já tivemos uma. O que é que acontecia? No passado tínhamos exatamente a mesma situação e depois instituíram as cotas no Parlamento. E então, agora, obrigatoriamente, na lista de candidatos tem que haver uma percentagem de mulheres. E, portanto, isto faz com que cada vez mais, agora as líderes parlamentares, eu até acho que são mais mulheres do que homens. E, portanto, isso pode ser um bom catalisador para no futuro virmos a ter primeiras ministras e presidentes. Aliás, já tivemos mulheres candidatas a presidente, mas não ganharam, não é? Portanto, eu acho que é uma questão de tempo.
E há outro ponto que eu gostava de aproveitar esta questão política, que é a sociedade civil. Nós até agora, qualquer situação relacionada com a diversidade, não acontecia nada, mesmo a morte de mulheres em situações de violência doméstica e tudo mais, eram números, ou seja, não havia propriamente uma reação da sociedade, toda a gente condenava. Aconteceu que, pós-pandemia, um jornal, um dos jornais mais importantes, o Diário de Notícias, publicou na sua capa, no início do ano, quais eram as perspectivas económicas, como é que viam o país no futuro. E então era um painel só de homens. E vocês não imaginam a reação no Facebook, enfim, nas redes sociais, de condenação de homens e mulheres a dizer que é inadmissível, como é que só homens é que dão a perspectiva, isso não é uma perspectiva diversa. Foi de tal maneira a pressão que esse jornal teve que fazer o mesmo painel só de mulheres 2 dias depois. Ou seja, a sociedade civil também tem um papel modificador da questão política, porque até agora as coisas estavam muito mais pacíficas. Nota-se que as pessoas hoje reagem, se calhar, de uma forma mais tempestuosa, mas também mais realista daquilo que espera receber. Portanto, foi muito bom. Uma coisa é nós comentarmos um tema deste, outra coisa é, de repente, toda a gente passou a falar sobre esse tema e há uma pressão muito grande. Os políticos respondem às pressões, não é? E, portanto, a questão da diversidade também pode passar por aí. Estou a dar este exemplo porque fiquei muito surpreendida das pessoas terem reagido daquela maneira e terem que quase que corrigir a mão no jornal. Mas a questão política tem-se vindo a resolver com cotas também. Mas aí eu acho que aí continua a ser homem, cinzento, igual. Temos essa parte tem mesmo que mudar. Precisa aí de um bocadinho de batom vermelho. Tem outro comentário aqui, Lina, da Marlene. Ela é um ponto bem relevante, bem sensível, né? Sim. Ela traz, até obrigada, Marlene. Ela coloca que um aspecto negativo nessa falta de representatividade expressiva de mulheres em posições de altas lideranças é para as mais jovens, visto que a mentoria é algo importante em seu desenvolvimento. Acaba que o nosso espelho, a referência, continua sendo o masculino, né? É isso, é isso. Aqui talvez foi antes da pandemia, fui falar a uma universidade de economia, que era a minha universidade, falar aos alunos que estavam a sair dos seus cursos. E quando perguntámos às raparigas que lá estavam sentadas, o que é que ambicionavam, onde é que se viam em termos de melhor cargo. Exceto uma rapariga que disse que gostava de ser governadora do Banco de Portugal, todas as outras disseram que queriam ser gestoras, sem grande ambição, sem grande visão. E eu fiquei surpreendida com isso, como é que as mulheres vinham com tão pouca ambição e os rapazes, obviamente, sempre com uma visão muito mais... agressiva até, né? É. E engraçado que elas, a primeira coisa que me perguntaram foi nós sabemos que para determinados cargos, nessa altura eu era diretora-geral, para os seus cargos com certeza que não têm filhos nem têm vida. Ou seja, isto foi há 3 anos atrás. Raparigas, economistas a sair da universidade. E, portanto, quando pensamos que esta geração é assim, então, ainda há muito unconscious bias e muito se deve àquilo que elas veem na televisão, quem são os decisores, quem é que vai aos debates, etc. E temos que mudar muito, muito isto, não é? Porque isso é uma influência muito importante nos jovens. Sim, e além de não ter essa perspectiva de alçar cargos maiores, ainda tem essa questão de que, nem vou buscar, porque afinal de contas eu tenho que dar conta de outras coisas. Foi isso, né, que você isso mesmo. trouxe. Para que eu vou ambicionar algo maior se não vai dar tempo? Não vai dar tempo de eu chegar lá, né? Ter filhos, ou seja, como eu quero ter filhos, não dá para progredir na carreira, porque isso depois pressupõe que eu não tenha filhos ou que não tenha vida pessoal. E eu expliquei que era uma pessoa igual a todas as outras, só que prioritiza algumas coisas, delego outras,
mas elas, no fundo, elas têm role models em casa que infelizmente ainda não são aquilo que nós ambicionaríamos, não é? Continua a ser muito a mulher muito mais em casa e o marido a trazer o dinheiro para casa. Eu sempre gosto de citar aquele estudo da McKinsey, Lina, que fala que tem uma frase, eles entrevistaram, acho que 9 CEOs mulheres nos Estados Unidos, foi isso, né, Lina? E aí uma das CEOs, ela conta que em casa ela aprendeu com a mãe que a ambição é feminina, sim. E as outras CEOs contam que elas não tinham essa consciência da ambição e nunca buscaram essa cadeira de presidência, e elas foram alçadas a essa posição, em geral, por conta de ou um homem que identificou, né, nelas a possibilidade, ou um par que recomendou que elas fossem até lá, mas não por uma vontade ou enfim, por uma percepção própria, né? Então, é isso, acho que também tem muito de que dentro de casa essa cultura ainda também não está estabelecida, né? É verdade, é verdade. Ela é muito pouco discutido, né? Então a gente vai ter poucas referências, menos modelos e mais dificuldade mesmo, porque se, né, uma menina não vê, né, presidentes mulheres, né, CEOs mulheres, como que elas vão querer buscar o mesmo, né? Elas vão buscar espaços em que elas se veem mais identificadas. Exatamente. É realmente importante. O role model é fundamental, porque isso passa a ser a verdade da nossa vida, não é? Senão vivemos numa ilusão, digamos, não é? Porque parece que não é possível, parece que é preciso, se calhar, deixar outras coisas para trás para fazermos aquela. Não vemos à nossa frente que é possível fazer tudo e ser-se feliz sem comprometer o resto da vida, não é? Eu acho que isso passa um pouquinho pela questão da sororidade. Eu não sei se é assim que vocês usam essa palavra aí também, mas esse movimento de mulheres apoiando mulheres, mulheres estimulando e acolhendo outras mulheres, né? Porque a partir do momento que vocês, né, que uma ajuda a outra, mostra caminho, divide experiência, compartilha conhecimento, a gente vai encorajando, né? Vai se criando uma comunidade cheia de vontade, de coragem para chegar lá, para fazer mudança, né? Então, eu acho que sororidade é uma palavra que a gente não pode perder de vista, né? A gente tem que ter ela balançando na bandeirinha, assim, à nossa frente a todo momento, né? Claro. Isso é muito, muito importante. Nos ajudemos entre nós. Não estou com isto a dizer que devemos privilegiar só porque é uma mulher, mas devemos ter isso sempre presente. Por exemplo, quando fazemos um recrutamento, de termos tanto homens como mulheres na fase final. E se nos obrigarmos a fazer isso, isso já é uma boa ajuda, trazer as pessoas. Depois elas, pela sua competência, são ou não escolhidas, mas ter isso presente já é uma boa ajuda para estas mulheres. Depois darmos o nosso tempo também para mentoria, para networking, para as pessoas perceberem que toda a gente passa pelo mesmo, todos nós temos as mesmas dificuldades. E isso cria uma energia, um empoderamento que, se calhar, sozinhos pensamos que eu não consigo, os outros conseguem, eu é que não consigo. Então, a verdade é que todos passamos pelas mesmas dificuldades e cada um ultrapassou da sua forma e, com isso, podemos também ajudar-nos umas às outras. E grande parte de nós precisam daquele empurrãozinho, dizer, vai lá, tenta agora, arrisca. Acho que precisamos sempre deste estímulo. E depois há de chegar uma altura que nós sentimos a mão invisível a empurrar-nos. Verdade. Agora a Tereza levantou a mão. Desculpa, fazer mais uma pergunta. Mas, Ana, eu queria saber um pouquinho mais da sua experiência pessoal. Quem que te deu a empurradinha? Como é que você chegou onde você chegou? O que fez diferença na sua trajetória? Bom, eu diria que a minha trajetória tem 3 áreas principais. A primeira, no início, é aquela em que nós tentamos provar o nosso valor, trabalhamos, esforçamos muitas horas até realmente mostrarmos esse valor e, portanto, é um período muito árduo, onde temos filhos pequenos e andamos sempre numa correria. Depois há uma segunda fase de consolidação em que a gestão de pessoas, para mim, foi realmente
um passo importante e eu acho que aí aprendi muito e cresci muito como profissional. E depois, na fase em que estou agora, enfim, quando cheguei à direção-geral, foi uma fase mais de crescimento individual, mas não das competências, das competências hard. Foi mais na questão do networking, da criação de influências, ou seja, uma área que eu desconhecia, trabalhar com os mídias, ser entrevistada na televisão, eram áreas com as quais eu não estava confortável e que tive que aprender rapidamente, não é? Portanto, e aí, nesta fase, para além disso, ia crescendo e ia tentando ser role model para outras pessoas. E, portanto, há aqui depois agora já uma fase de dar mais do que recebo, porque acho que é muito importante nós também fazermos esta transição do dar e do receber ao longo da vida. Aquilo que para mim foi sempre importante foi mostrar a minha voz, ou por uma causa, porque estive envolvida em vários voluntariados, ou profissionalmente mostrando o meu valor. Isso para mim foi acho que talvez tenha sido uma das coisas que mais contribuiu. Ou seja, eu aprendi que é preciso realmente divulgar, partilhar com os outros o que é que nós fizemos, quais foram os nossos sucessos. E isso nunca é demais, porque não estamos propriamente a inventar nada. Estamos simplesmente a explicar aos outros que valor acrescentado é que eu trago àquele projeto, ou àquela função, ou àquela empresa. E, portanto, faço isso de uma forma natural. E para além disso, as pessoas veem muito como uma pessoa corajosa. E, portanto, ou seja, cada um de nós tem que encontrar o seu espaço, não é? Eu até achei que eu era muito mais pela positiva, porque sou animada e estou sempre a sorrir. Achei que era isso que até as pessoas valorizavam mais em mim. Mas a verdade é que ultimamente percebi que era muito mais por ser corajosa. Quando há um assunto tabu e numa teleconferência alguém faz uma pergunta, eles já estão a contar que sou eu que vou pôr o dedo na ferida e que depois toda a gente vai atrás. Portanto, acho que temos que encontrar o nosso posicionamento na empresa ou na vida para depois, então, encontrarmos, se calhar, quase o nosso plano pessoal, como se faz um plano de marketing, não é? Em que vemos quais são os nossos pontos fortes e tentamos valorizá-los. Eu diria que se calhar são esses os pontos. Arrisquei sempre, sou uma pessoa de risco, não gosto de testar coisas novas, sou uma pessoa inovadora. Sei que não vou acertar muitas vezes, mas para continuar na liderança eu tenho que tentar, porque o primeiro que conseguir é que vai manter essa liderança. E, portanto, estou muito habituada a esta questão do tentar, falhar, aprender com as falhas, partilhar essas falhas e avançarmos e tentar sempre coisas novas. Mas isso tem a ver um bocadinho com as minhas características pessoais e, portanto, fui sempre vista como uma pessoa inovadora, arrojada, a quem normalmente se procura para coisas um pouco diferentes. Gosto de ouvir, por exemplo, palestras em áreas que nada têm a ver com a minha, só para aprender, inteligência artificial, big data, tudo isso. Há muitos anos que eu ando a assistir a algumas palestras e depois acabo por estar preparada em temas que se calhar grande parte das pessoas com que eu lido não estão. Mas isso tem a ver comigo, quer dizer, já não faço esforço para que isso aconteça. Mas se calhar é essa a questão, sou muito, muito vocal. E por outro lado não tenho peixe nenhum em falar de mim ou das pessoas que trabalham comigo e do quanto essas pessoas são boas naquilo que fazem, com dados, com factos. Obrigada. Ana, inspirador. A gente tem aqui ainda um comentário da Juliana, né? A gravidez, infelizmente, ainda é vista como redutor de produtividade, ainda mais com a atribuição somente à mulher da licença para o cuidado dos filhos. Seguindo a tendência de outros países, principalmente europeus, temos em tramitação no Congresso uma proposta de emenda constitucional de 2019 para instituir a licença parental compartilhada. Torcemos para que seja aprovada, forçando assim um outro comportamento das empresas e a ressignificação de papéis fixos dos gêneros. E a Karina coloca aqui, né, o apoio importante
Na TNC, implementamos a licença paternidade de 2 meses há um par de anos e tem dado super certo. Eu acho que, assim, é um mecanismo importante, né? Mas também não é só isso, depende muito dos comportamentos que vão além, né, do que a empresa consegue colocar. Eu estive em 2017 num evento, num congresso internacional, né, em Barcelona, falando sobre, era um evento sobre Work and Family, e naquele momento era recente essa, né, essa legislação na Alemanha, e aí ficou em discussão, né, até que ponto que isso funcionaria ou não, e no fim não deu muito certo, pelo menos nos primeiros anos de implementação da licença parental que poderia ser compartilhada, né, eles teriam a redução da remuneração, como em muitos países europeus, mas o que aconteceu é que, apesar de ser permitida a licença tanto para o pai quanto para a mãe, no final, 80% das mulheres aderiram a, né, essa licença, e dos homens, apesar de todos os 100% poderem também fazer a mesma adesão, somente 20% aceitou, né? Então, mesmo tendo, ainda ficou desequilibrada essa conta. Então, claro que a lei ajuda muito, senão não teria nem esses 20% dos homens, né, com a adesão da licença para eles, mas a gente ainda vê o peso sendo mais, né, mais difícil para as mulheres. Ainda me lembro no início, quando tínhamos a licença de paternidade, em que era possível exercer, o pai exercer, mesmo numa empresa progressista, grande parte das empresas progressistas, os primeiros homens que arriscaram pedir essa licença de paternidade em substituição da mãe, claro que as empresas aceitaram, mas havia um sururu na empresa de que já sabem que fulano tal pediu a licença de paternidade, vai ficar um mês em casa com o bebê. Ou seja, era tudo tão novo que toda a gente achou aquilo muito estranho, não é? E hoje é super natural, até há homens que ficam mais tempo em licença de paternidade do que as mães. Eu acho que, acima de tudo, temos que encarar a maternidade como uma oportunidade também nas empresas. Eu, pelo menos, vejo assim, e já promovi várias mulheres grávidas, mesmo em fim de gestação. Porquê? Porque durante esse período as mulheres acabam por ganhar uma série de competências, em termos de delegação, em termos de multitasking, em termos de gestão do tempo. Ou seja, as mulheres, quando vêm de licença de maternidade, o que eu vejo é que ganharam aquelas competências de liderança que às vezes temos que fazer um MBA para as adquirir, e acho interessante. E, por outro lado, durante esse período de licença de maternidade, eu dou a oportunidade a outro colega que, durante esses meses, vai exercer as funções da colega que está fora, e que essa pessoa vai se desenvolver numa área que queria tanto e que tem aquela oportunidade durante 5 meses ou 6 meses de fazer um secondment. E, portanto, isto para uma organização, ter este mingle todo, é fundamental. Ou seja, se queremos ser inovadores, queremos pensar disruptivamente, isto é fundamental, agarrarmos todos estes nadas. Agora, claro que eu estou a falar, e só conheço a realidade de uma grande organização. Uma pequena organização, percebo que um elemento possa ser muito disruptivo quando está fora uns tantos meses. Portanto, estou a falar da minha realidade própria, tem sido muito interessante, e tenho visto a maternidade como uma oportunidade para as pessoas. Bem, queria saber se temos mais alguma pergunta, senão a gente vai encerrar aqui essa parte com a Ana para falar um pouco mais sobre o manual. Acho que podemos seguir no manual, sim. Então, tá bom. Ana, Obrigada obrigada por este momento. Foi muito bom esta partilha, e a ver se mantemos o contacto São Paulo-Lisboa e vamos aprendendo todas juntas. Vamos sim. Muitíssimo obrigada, Ana. Até Obrigada, mais. boa semana. Boa noite. Tchau, tchau. Tudo bem, pessoal, ainda temos um tempinho. Eu coloquei aqui o link já para vocês fazerem, né, o preenchimento breve do e-mail para o envio posterior do material para vocês, então fiquem à vontade. Eu vou falar bem brevemente, né, porque ele tem um pouco mais de páginas, mas eu trouxe aqui alguns recortes, né, do nosso novo manual, é a 2ª edição do Manual de Liderança Balanceada. A Teresa, que está aqui, né, foi responsável pela primeira versão. Então, a gente vai passar aqui por alguns pontos principais, né? Nós temos essa frase da fundadora, né, da PWA,
que todas as mulheres deveriam ser capazes de ambicionar, acreditar e alcançar. Nossa missão é justamente, né, como eu comentei logo no início, na abertura, trabalhar para equilibrar a presença de homens e mulheres nas lideranças, nas organizações. Né? Em São Paulo, a PWN começou em 2014, mas em Paris, onde se iniciou a PWN, foi em 2003, né? E hoje conta com mais de 3.500 membros ativos, de 90 nacionalidades, e em 30 cidades do mundo. Né? Em São Paulo é a única cidade de todas as Américas. Para quem tiver interesse, né, eu sei que aqui boa parte já é associada, mas quem tiver interesse tem uma anuidade também para ficar, né, na Associação Premium, que dá direito a um programa global de empreendedorismo, né, com bastante desconto, um programa internacional, feito sempre por uma escola de negócios da Europa. Tem um programa de mentoring que, para quem já é associada, né, não tem nenhum custo adicional, com executivos de referência de mercado. E a gente tem essa rede, né, em que a gente troca experiências, troca conhecimentos, justamente para buscar a liderança, né, de uma forma mais equilibrada em gênero em todas as empresas. Nossos pilares são justamente esses, né, além dos eventos, essa parte de networking, temos, né, essa parte de liderança balanceada para levar as organizações, né, com essa consciência dos seus gestores, programa de mentoring, né, o que acontece desde 2017, o programa de empreendedorismo, que é feito pela PWN Global, e, né, nós temos aí as redes sociais para vocês acompanharem, né, nossas atividades. O manual foi produzido para apoiar pessoas e organizações que querem levar a liderança balanceada à frente, ter mulheres e homens, né, nos cargos importantes das organizações, e também trazer aqui algumas práticas de benchmarking, assim como alguns dados relevantes. Precisamos avançar porque, né, o que podemos melhorar no mundo é de 160 trilhões de dólares, ou seja, 8 vezes o PIB dos Estados Unidos, caso tenhamos, né, essa liderança balanceada, ou seja, todo mundo tendo remuneração equivalente, independentemente do seu cargo, né, a gente vai ter aqui, né, uma proposta de que vários CEOs já têm isso na sua pauta, de querer melhorar a diversidade de gênero. E ainda a gente tem, né, aqui os dados acabam mudando um pouco os cálculos, né, mas segundo o Fórum Econômico Mundial, em 2021, declarou que faltam 136 anos para alcançar a liderança balanceada, uma equidade de gênero, e por isso mesmo que a gente precisa se preocupar em acelerar, porque senão nenhuma de nós aqui presentes, né, no evento conseguiremos vivenciar, né, essa economia melhor e também um mundo muito mais justo e igualitário, né? As mulheres são muito mais propensas do que os homens a acreditar que o gênero torna mais difícil conseguir um aumento, uma promoção ou de continuar crescendo na empresa, né? E foi justamente o que a gente discutiu com a Ana aqui nesse espaço. Os homens, em geral, se candidatam a empregos quando possuem 60% das competências exigidas na vaga, e as mulheres esperam atingir o seu 100% de competências. Isso aqui é uma pesquisa, né, feita pelo Google, isso acabou também sendo replicado em outros espaços, né? Então, aqui fica o recado para as mulheres também, né, ambicionarem mais. E por onde que a gente começa? Né? Que a gente tem um passo a passo, né? Primeiro momento é avaliar o momento da empresa, como que a empresa está em relação à sua maturidade, né, de equidade de gênero, desde ali da parte, né, mais adormecida até uma parte mais equilibrada, em que cada gênero ocupa pelo menos 40% dos cargos de liderança. A gente tem a segunda etapa, que é conhecer os gaps, onde estão os problemas, né, em qual nível hierárquico que as mulheres deixam de ascender, né, como que está a liderança nas organizações, de uma forma geral, e também entender a parte qualitativa, né, as pessoas, como que elas se sentem, como que elas, né, estão mais satisfeitas ou menos insatisfeitas, se vêm com chances ou menos chances, né, essa opinião das pessoas é muito relevante, e o próprio dia a dia, o ambiente, né, vai dizer muito. Tem piadas machistas, né, como que o ambiente é acolhedor ou não para as mulheres, né, onde que elas podem ter ali o seu espaço político também. Mobilizar a força-tarefa, né, então a gente tem também aqui essa parte de, né, ter pessoas responsáveis, ter, né, stakeholders que vão influenciar também, e ter indicadores e métricas, né, se a gente não mede, a gente não sabe como está. Então, aqui é importante ter, né, ali como a gente vê também, né, esses comitês de diversidade, comitês de mudanças, comitês que vão estar, né, mais cientes de todo esse processo, por exemplo, nas promoções de mulheres.
Conquistar o CEO, né, que até está no masculino, né, o CEO, mas na verdade é o ou a, é que nas grandes empresas, infelizmente, as mulheres são apenas 3% do CEO, segundo, né, os dados da Bain Company. Mas a gente tem que ter o apoio, né, do principal executivo da empresa. É importante que ele esteja muito ativo com a RH, com todas as equipes e as lideranças de uma forma geral, né, engajando todos para a equidade de gênero. Definir um programa de transformação, né, então treinar gestores, ter mentoring e sponsors para as mulheres e também apoiar mães e pais, como a gente comentou, né, essa parte da maternidade e paternidade é extremamente relevante para trazer o equilíbrio. Mobilizar agentes de mudança, né, aqui como sexto passo, né, então todos aqueles que são, né, atores críticos precisam, né, estar sensibilizados para que a mudança aconteça. Comunicar, né, várias vezes, não repetir, né, tem vários especialistas da diversidade dizem que se a gente não reforça não dá certo, né, então não é só na Semana da Mulher, só no Dia da Mulher, fazer algum evento que sensibilize para, né, o tema, mas sim durante todo o ano trazer o tema, trazer discussão e trazer a situação, né, de como que as coisas estão. Premiar também, né, aqueles que conseguem se dedicar mais ao tema, então, né, as ações precisam ser valorizadas internamente, externamente. Hoje existem já vários prêmios que vão reconhecer práticas e empresas que conseguem, né, avançar mais nessas questões de gênero. Pássio Pires, né, também a gente precisa, né, ter um budget, a gente precisa ter dinheiro suficiente para as ações, e quando sempre, né, não adianta ter também só para um determinado momento, uma campanha, mas sim que isso seja, né, sempre colocado. Um exemplo, né, a própria Salesforce tem um CEO, né, o Mark Benioff, que né, mais de 5 anos atrás resolveu consertar o gap salarial. Ele teve que gastar no primeiro momento mais de 2 milhões de dólares só para pagar as diferenças salariais das mulheres que estavam recebendo a menos do que os homens nos mesmos cargos, e ele, depois de 4 anos, gastou mais de 10 milhões de dólares só consertando ali os gaps, né? Então, a gente sabe que tudo isso custa dinheiro, né? Não vai ser de graça, as empresas precisam também investir, né, em todas essas ações. Ter objetivos alcançáveis, né, é bem importante, então a gente precisa ter ali, né, o monitoramento, o acompanhamento de quantas mulheres estão em cada área, porque só tem 5% de mulheres num departamento, porque só tem 10% de mulheres em outra área, né, em outro cargo de liderança, quantos que reportam CEO, né, mulheres que se candidatam, porque que, né, às vezes, uma vez estive numa empresa, tinha 18 candidatos para, né, para um cargo de diretoria, só 2 mulheres, né? Isso com incentivo de que as mulheres se candidatassem. Então, é um ponto de atenção importante. Né? Mulheres que saem, turnover de mulheres também pode ser maior, isso é um ponto de atenção. E também quantos que estão participando dos projetos de equidade. Ações concretas, né, os planos de carreira são relevantes para que as mulheres também possam, né, declarar esse interesse de crescimento, de desenvolvimento, né, e que isso aconteça realmente ali nos próximos meses, próximos anos. Evitar, né, que isso seja colocado somente na mão do RH, ou que então se entenda, né, as questões de gênero como o Clube da Luzinha, de ter só mulheres participando, né, sempre os homens precisam ser envolvidos. E aqui, como último passo, né, o item 13 é colocar algumas ações em prática. Então, né, fazer esse cenário geral, entender como estão as coisas, promover os momentos de discussão com bastante frequência, comitês multidisciplinares, envolvendo inclusive altos executivos da empresa, implementar metas para a participação de pessoas mais diversas, né, estimular desenvolvimento de grupos minorizados em todas as áreas, apresentar um modelo de referência, também falamos bastante sobre isso, né, agora com a Ana, e equilibrar a remuneração, né, todo mundo precisa receber o que merece, de acordo com o cargo que ocupa. Então, quero agradecer aqui, né, muito às autoras, né, que trabalharam nessa segunda versão, a partir da primeira versão, né, que a Tereza coordenou, a Cláudia e a Nayara, né, também participaram, toda a diretoria da PWN, né, bastante engajada em todos esses pilares, né, das ações, da nossa associação, e aqui a gente teve a Mariana que fez a produção deste e-book, né, que tem aqui esse design que eu apresentei para vocês. Pessoal, dúvidas, perguntas? Muito bom, Lina, parabéns, viu? Tá bem bom, tá bem bonito, bem legal, viu? Bom, obrigada. Gostei.
que a gente agora tem que fazer uma força-tarefa para fazer isso ser disseminado, né? Quanto mais gestores, profissionais de RH, líderes receberem isso, mais a gente gera oportunidades, né? Recuperar o atraso da pandemia também, né? Que a gente teve ali naquelas contas, né, de quantos anos faltam para equidade de gênero, a pandemia atrasou pelo menos 10, então a gente precisa, né, ter as mulheres de volta ao mercado de trabalho, perderam participação, ter mulheres, né, que voltem a seus níveis de renda, né, pré-pandemia. Acho que tudo isso é bem importante. Muito bom. Ok, pessoal, então, né, o material vai ficar aqui à disposição. Quem entrar no site também está ali o link para vocês, né, preencherem e receberem o material em seguida. Já preenchi, Lina, como é que vem? Vai por e-mail. Já veio por Um pouco e-mail, mais não chegou isso. ainda. Tá bom. Tá. Vai chegar. Vai chegar em algum momento, né? Tá bom. Tá bom? Legal, viu? Parabéns, viu? Acho que precisava mesmo ser atualizado e vocês fizeram um ótimo trabalho. Estava pensando aqui, Lina e Thaís, que a gente tem aqui na Jabuticaba um mailing, não sei quantos nomes que a gente tem de pessoas de RH, mas de repente a gente pode fazer uma parceria com a PWN e distribuir o link. Maravilhoso. Uhum. Muito bom. Eu vou ver com as meninas como é que está a programação para a gente, mas a gente pode tentar soltar ainda no mês da mulher, né? É verdade. Uhum. Tá? E se vocês acharem que é interessante, a gente se fala depois. Tá bom. Tá legal. Obrigadíssimo. Obrigada, gente. Pessoal. Até mais. Boa Beijo a noite. Obrigada. Muito Obrigada, bom, viu, beijo, Lina? pessoal. Parabéns. E feliz 8 de Tchau. março. Até mais. Beijo, Obrigada. tchau. Tchau, Tchau, tchau. parabéns.